A terceira noite seguida em que o uivo cortante do cão ecoava pela madrugada tirou Zinaida Petrovna do sono antes mesmo que o sol despontasse. Aquele som gutural e arrastado que gelava o sangue e erguia os pelos da nuca, não era um lamento comum. Drujó, seu fiel companheiro, nunca se manifestava sem motivo. Com um salto rápido da cama, ela envolveu o corpo no velho ralo de algodão desbotado, e pisando com cuidado para não fazer as tábuas do assoalho rangirem, dirigiu-se à varanda como se fosse ao encontro de um presságio que já se arrastava pela vila de Berezovka como uma serpente invisível. O ar úmido da aurora trazia consigo um choramingar ansioso. Drujó estava deitado junto à casinha, a cabeça apoiada nas patas, os olhos cheios de uma melancolia canina que só os donos de cachorros conhecem bem. — O que foi, bobo? De novo sem dormir? Murmurou Zinaida, agachando-se ao lado dele enquanto passava a mão pela pelagem áspera. Era a terceira noite de inquietação. O animal suspirou fundo, levantou-se com um bocejo e, como se relutasse, começou a contornar o quintal em passos lentos, farejando algo que apenas ele conseguia perceber. Parou junto ao portão, ergueu o focinho para o céu e soltou um gemido abafado. Zinaida balançou a cabeça, preocupada. Havia algo de errado com seu amigo de quatro patas. Nem sequer havia tocado na tigela de mingau da noite anterior, algo impensável, já que antes devorava a comida com voracidade. E aquelas covas pelo jardim? Parecia que ele havia revirado cada canto do canteiro, como se procurasse um tesouro enterrado. Ah, Drujó, se ao menos você pudesse falar, suspirou a mulher enquanto enchia o regador com água da barril. Começou pelas dálias, seu orgulho, altas imponentes com botões do tamanho de um punho fechado, que exibiam uma paleta de cores desde o rosa claro até um bordô escuro, quase negro. Um exemplar raro, herdado de sua sogra, que ela cuidava com carinho especial. Depois foi a vez das batatas, dos tomates e dos pepinos. A rotina da rega, metódica e tranquila, permitia que seus pensamentos vagassem, e como sempre, eles a levavam de volta a Fiodor. Você diria agora: olha só, Zinusha, tem coisa ruim no ar, falou em voz alta, como se ele estivesse ali, ao seu lado. Fyodor Volkov, tanquista que atravessou a guerra de Stalingrado a Berlim, tinha um dom quase sobrenatural para pressentir perigos. Vou me mandar, costumava dizer, e raras vezes se enganava. Salvou todos antes do desabamento do celeiro velho. Retirou os pertences valiosos do pátio inferior antes da enchente. Desligou a fiação da casa pouco antes de um raio incinerar o galpão do vizinho. Fazia 8 anos que ele se fora, levado por um infarto fulminante, sem aviso. E Zinaida permaneceu na casa à beira de Berezovka, onde cada objeto, cada canto guardava uma lembrança dele. Quando terminou de molhar as plantas, olhou para o céu. O sol subia a pino, prometendo mais um dia abrasador. Nenhuma nuvem, nenhuma brisa, nada que pudesse trazer alívio para o calor sufocante. Foi então que ouviu uma voz rouca vinda da rua. O que faz aí tão cedo mexendo na terra? Era Matvei Semyonovich Krotov, seu vizinho do outro lado da rua, apoiado em uma bengala. Ao seu lado, uma menina magricela de uns 9 anos, de tranças apertadas e sardas espalhadas pelo nariz afilado, balançava de um pé para o outro. Bom dia, Machete, respondeu Zinaida, enxugando as mãos no avental. Aproveitando enquanto não está queimando de sol para dar água às plantas. É verdade, concordou o velho. Trouxe a neta para conhecer. Zina está Enasha, filha da minha Varvara, que Deus a tenha. Zinaida aproximou-se, observando a criança com atenção. Havia algo naqueles olhos cinzentos, naquele queixo teimoso que lembrava a mãe. Varvara, vizinha de Matvei Semyonovich, falecera no outono passado, vítima de uma pneumonia. Ele ainda carregava a dor da perda, fechado em si mesmo, quase sem sair de casa. Olá, Nastya. Como você cresceu? Eu me lembro de você pequenina, quando vinham com sua mãe. A menina sorriu timidamente, apertando-se contra o avô. Bom dia, respondeu baixinho. Nesse momento, Drujó surgiu de trás da casa. Ao ver os estranhos, parou por um instante, aproximou-se devagar, cheirou a mão do velho e, para surpresa de todos, encostou o focinho úmido na palma da garota. Ai, Nastya recuou, mas logo riu. Que engraçado. Ele é seu? É meu Drujó, disse Zinaida, sorrindo. Não tenha medo, ele é manso. Só quer fazer amizade. O cão sentou-se aos pés da menina, inclinando a cabeça para o lado, como se a estudasse com curiosidade. Nastya estendeu a mão com cautela e afagou sua cabeça. Ele é tão bonito. Posso vir visitá-lo? Claro que sim, respondeu Zinaida. Venham os dois tomar um chá. Tenho geleia de cereja do ano passado. Matvei Semyonovich tossiu, constrangido. Bom, nós vamos. Deixe a menina se ambientar. Ela veio da cidade e vai ficar o verão todo comigo.
A mãe está em viagem de trabalho, no norte. Que bom, disse Zinaida olhando para Nasha com afeto. Eu e o Drujó sempre gostamos de visitas. Quando eles se foram, notou que o cão os acompanhará com o olhar por um longo tempo, antes de retomar sua agitação, circulando pelo quintal sem parar. O que está acontecendo com você hoje? Perguntou sentando-se no degrau da varanda. Será que está doente? Mas não eram sintomas de enfermidade. Parecia mais uma ansiedade contagiante que até ela sentia no peito. Ao meio-dia, o calor tornou-se insuportável. A terra rachava, as folhas das árvores murchavam, implorando por uma gota de água. O velho bordô junto à cerca perdia folhas amareladas antes do tempo, um mecanismo de sobrevivência contra a seca. Zinaida aproximou-se do portão e avistou um grupo de vizinhas reunidas junto ao poço, tagarelando como gralos. Cobriu a cabeça com um lenço e foi até elas. Marfa diz que nunca viu um verão assim, comentava Stepanida, uma mulher corpulenta de rosto vermelho. Nem me fale, concordou Cladia, moradora da colina. Um mês sem chuva. Daqui a pouco os poços vão secar, acrescentou outra. Bom dia, cumprimentou Zinaida. Falando do tempo? E do que mais? Suspirou Stepanida. As plantas estão morrendo, o gado sofre. Meu Ivan diz que já começaram incêndios na região. A grama seca é como pólvora. Ontem passei de ônibus pelos pinhais, o ar estava cheio de fumaça, disse Cladia. O motorista falou que podem fechar a estrada se piorar. Zinaida franziu a testa. O vilarejo de Sosniato ficava a apenas 10 quilômetros dali. Talvez chova ainda, murmurou sem muita convicção. Cala a boca, não diga isso, retrucou Stepanida. O rádio anunciou que vai continuar assim por mais uma semana. De volta a casa, encontrou Drujó junto à cerca que dava para o campo. O animal estava erguido, o pescoço esticado, farejando algo no horizonte. Agitava o rabo nervosamente, virando-se de vez em quando para olhá-la, como se dissesse: você não sente? Você não entende? Foi então que Zinaida percebeu um cheiro sutil, quase imperceptível, não de fogueiras domésticas, mas de turfa queimando com um gosto amargo. O vento trazia da direção da floresta, dos pântanos distantes. Era isso que você pressentia, sussurrou, fixando os olhos na linha do horizonte. Isso que te deixava tão inquieto. Drujó segurou a barra de seu vestido com os dentes e puxou-a em direção à saída da vila, onde a estrada de terra se perdia nos campos. Espera, espera. Ela soltou a saia. Não agora. À noite a gente vai ver o que está acontecendo. Mas a apreensão já se instalara em seu coração. Sabia que Drujó não se alarmaria sem razão. E Fiodor, se estivesse ali, diria apenas: confie no instinto do bicho, Zinusha. Eles sabem mais que a gente. Quando o sol se pôs atrás da floresta, deixando no céu um rastro avermelhado e ameaçador, Zinaida saiu para a varanda. No quintal, junto ao poço, Matvei Semyonovitch enchia um balde com água no poço. Ao seu lado, Nastenka rodopiava, tagarelando sobre os pombos da cidade. Matveit chamou Zinaida Petrovna. Você sente o cheiro? O velho levantou a cabeça, farejou o ar e franziu o senho. Cheira a fumaça, confirmou com voz sombria. Parece vir dos pântanos. O velho depósito de turfa deve estar queimando. Meu pai ainda extraía turfa ali antes da guerra. E o meu avô também, concordou Zinaida Petrovna, balançando a cabeça. Drujó não se acalma o dia todo. Lembra como ele ficou inquieto antes da enchente em 79? Matvei Semyonovitch? Lembro, respondeu o velho, endireitando-se com um gemido de dor nas costas. Naquela vez ele uivou a noite inteira, e pela manhã a água já estava aqui. Ele ajustou a camisa surrada e suspirou. Bom, vou avisar os outros. Já não tenho pernas para correr, mas preciso alertar. Que se preparem, nunca se sabe. Nastenka olhava alternadamente para o avô e a vizinha, sem entender por que os adultos estavam tão preocupados. O que está acontecendo, vovô Matvei? Puxou-o pela manga. Nada, netinha, nada, acalmou a ele, acariciando seus cabelos. Às vezes a terra solta fumaça quando faz muito tempo sem chuva. Vamos para casa, meu sol. E foram embora. Quando se afastaram, Drujó voltou a puxar a barra do vestido de Zinaida Petrovna, arrastando-a em direção ao campo. Dessa vez, ela não resistiu. Pegou uma lanterna e seguiu o cachorro. A noite caía espessa e abafada. O ar, ainda quente do dia, não havia esfriado, mas agora estava carregado de uma umidade invisível, uma opressão que anunciava tempestade. Só que as nuvens no horizonte não eram de chuva, eram de fumaça. Drujó a levou até uma colina atrás das últimas casas. Dali avistava-se os campos, a faixa de mata e mais além o pântano. E agora ela via claramente. Uma cortina escura pairava sobre o horizonte, pontuada por reflexos avermelhados, como se labaredas dançassem sob a névoa.
Zinaida Petrovna sentiu o coração apertar. Quantas vezes ouvirá do pai e do avô histórias sobre incêndios em turfeiras, sobre o fogo que se esconde debaixo da terra para depois surgir onde menos se espera, arrastando-se por semanas, às vezes meses. Drujó sentou-se a seu lado, encostando-se em sua perna e soltou um gemido baixo. Sim, meu bom, sussurrou ela, fitando o clarão distante. Você tem razão. A desgraça está vindo. A desgraça está vindo para Berezovka. Naquela noite sonhou com Fyodor. Ele estava na porta com a farda desbotada, olhando-a com preocupação e dizendo algo importante. Mas as palavras vinham abafadas como através de um véu, e logo se dissiparam na penumbra antes do amanhecer, deixando apenas um cheiro de queimado e amargura da Artemísia. Zinaida Petrovna acordou de sobressalto. Uma luz avermelhada batia na janela. Não era o sol não brilhava assim. Vestiu-se às pressas e correu para o quintal. Drujó já estava junto ao portão, tenso como uma corda de arco, enquanto o céu sobre a floresta ardia em tons de carmim, e colunas negras de fumaça subiam em direção às nuvens sinistras e espessas. O fogo se aproximava de Berezovka. A noite fora abafada e inquieta. Zinaida Petrovna se revirara na cama, ora afundando em um sono pesado, ora emergindo de volta para uma realidade cheia de ansiedade. Do lado de fora, reinava um silêncio antinatural. Nem grilos, nem rãs do charco próximo, como se toda a vida se escondesse pressentindo o perigo. Drujó não dormira. Permanecia deitado junto à porta, orelhas erguidas, soltando ocasionalmente um gemido baixo, como se conversasse com algo invisível. Pouco antes do amanhecer, ele se levantou, aproximou-se da cama e cutucou a dona com um focinho no ombro. O que, não consegue dormir? Murmurou ela sem abrir os olhos. O cão respondeu com um rosnado curto e puxou a manga de sua camisa de dormir, insistente e exigente. Mas o que é? Zinaida Petrovna sentou-se na cama, esfregando os olhos. E então ouviu um estalo seco, distante, mas nítido, como galhos quebrando sob passos pesados. Junto com o som veio o cheiro, não mais um leve traço de queimado como no dia anterior, mas uma fumaça densa, sufocante que ardia na garganta. Ela correu para a janela. O leste clareava, mas não com o alvorecer habitual. Era um brilho sinistro, carmesim. Sobre a faixa de mata rolavam nuvens negras. Deus nos proteja e tenha piedade, sussurrou Zinaida Petrovna, vestindo-se às pressas. Drujó já arranhava a porta, uivando baixinho, impaciente. Ao sair, o cão disparou em direção ao portão, latindo com toda a força, como se quisesse acordar a vila inteira. Zinaida Petrovna pegou os baldes e correu para o poço. As mãos tremiam, mas ela se obrigou a trabalhar com método, encher, erguer, despejar na barril. E repetir, enchendo tudo o que pudesse conter água. Drujó corria ao longo da cerca pulando e latindo sem parar, como se quisesse alertar cada morador. Seus esforços não foram em vão. Nas casas vizinhas as janelas começaram a se acender. Zina, o que está acontecendo? Uma voz ansiosa veio de trás da cerca. Era Matvei Semyonovitch, já vestido, com Nastenka ao seu lado, pálida e apertando um coelho de pelúcia gasto. A turfeira está pegando fogo, gritou Zinaida Petrovna, sem parar de trabalhar. Acorda todo mundo, Macheite. O velho desapareceu e voltou em um minuto. Vou até a casa do Prokhorov. Com o trator ele consegue avisar mais rápido. E a menina? Perguntou Zinaida Petrovna, olhando para Nastenka. Fica comigo, respondeu o velho com firmeza. Não sai do meu lado. Em menos de meia hora Berezovka fervilhava como um formigueiro perturbado. Os homens se reuniam em grupos, as mulheres carregavam embrulhos com o que havia de mais valioso. Velhos e crianças enchiam todo o recipiente que pudesse guardar água. 2 tratores com barris passaram ruidosamente pela rua, seguidos pelo pastor Egorich Goricheche, que levava o gado em direção ao rio, para longe das chamas que avançavam. Foi assim em 43, disse o velho Timofeite, apoiado em sua bengala com a voz trêmula. Os alemães recuavam e ateavam fogo em tudo. Passamos 3 dias apagando. Pegue. Zinaida Petrovna estendeu-lhe um copo d'água. Vá até a casa da Caterina. Ela está abrigando os mais velhos no porão. Lá está fresco, e a fumaça não chega tão fácil. Ela se virou. Drujó estava junto ao portão, olhando fixamente para a estrada sem latir, como se dissesse, o alarme já foi dado. Agora é hora de esperar. Petrovna. Chamou Cladia, passando correndo com uma bacia cheia d'água. A babá Niura, da casa no fim da vila, não quer sair. Diz que vai morrer em casa. Já vou, respondeu Zinaida Petrovna e apressou-se até a cabana da velha. Niura, uma viúva de 90 anos, vivia sozinha na última casa da aldeia. Ao chegar, Zinaida Petrovna a encontrou sentada na varanda, segurando um ícone.
Niura, arrume suas coisas. Gritou ela de longe. A turfeira está queimando, logo o fogo chega aqui. Não vou, respondeu a velha, teimosa, balançando a cabeça. Para onde, velha como eu? Nasci aqui, aqui morrerei. Bobagem, retrucou Zinaida Petrovna, subindo os degraus com determinação. Quando você morrer, o que será dos seus netos? Eles que se virem sozinhos? E o Sergeitia? Ele não voltou da guerra para você fazer essa loucura. A menção ao filho morto abalou a velha. Ela suspirou fundo, fez o sinal da cruz e deixou que a levassem. Quando voltaram para o centro da vila, onde o poço agora servia de posto de comando, a fumaça já encobria as ruas com um véu cinzento. O horizonte ardia em carmim, e as colunas negras subiam cada vez mais, obscurecendo o céu. Zina, Matvei Semyonovitch a chamou com um aceno. Venha cá. Ele estava no meio dos homens, apoiado na bengala, o rosto marcado pela fadiga, os olhos vermelhos da fumaça, mas a voz firme. Ouve, baixou o tom quando ela se aproximou. Mandamos os tratores para a faixa de mata. Vão cavar valas para conter o fogo. Os bombeiros prometeram ajuda, mas todas as viaturas estão ocupadas em outros incêndios mais perto do distrito. Eles salvam as áreas centrais primeiro. E nós? Exclamou Cladia, levantando as mãos. O que fazemos enquanto isso? Você não aguenta nem a si mesmo, Machete. Zinaida Petrovna tentou protestar, mas o velho já se abaixava, passando os braços por baixo do corpo inerte da netinha. Seus dedos nodosos, marcados por décadas de trabalho com ferro, tremiam de esforço, mas a determinação no olhar não deixava espaço para discussão. Eu a carrego. Você sobe primeiro e me ajuda de cima, ordenou. A voz rouca cortando o ar espesso de fumaça. E rápido, Zinka. Esse fogo não espera por ninguém. Ela sabia que discutir seria perder tempo. Com um aceno curto, Zinaida Petrovna começou a escalar o barranco, agarrando-se a raízes expostas e pedaços de terra firme. A cada movimento, a terra secava, desmoronava sob seus pés, forçando-a a recuar e tentar outro caminho. O calor agora era insuportável. O ar queimava os pulmões, e o suor misturava-se à foligem no rosto. Drujol uivava inquieto ao seu lado, como se compreendesse a urgência, mas não pudesse ajudar além de latir encorajadoramente. Lá embaixo, Matvei Semyonovitch grunhia a cada passo, arrastando o corpo frágil e a criança nos braços. A bengala, antes seu apoio, agora servia de gancho para se agarrar aos galhos ressecados. Por Deus, não solta, avô, murmurou a menina em delírio, e o velho sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que ela o chamava assim desde pequena. Não solto, meu passarinho respondeu, apertando-a contra o peito. Nem que o diabo venha me arrastar. Quando Zinaida Petrovna finalmente alcançou a borda do barranco, estendeu os braços para baixo com um gemido de alívio. Passa ela aqui. Rápido! Matvei Semyonovitch ergueu a netinha o mais alto que pôde, e a mulher a puxou para cima com um último esforço desesperado. Assim que a criança ficou segura em seus braços, ela se virou para ajudar o velho, mas foi tarde. Um estrondo seco ecoou atrás deles. Uma parede de chamas alimentada pelo vento avançava pelo topo do ogo, devorando a vegetação seca em segundos. Corre, Zinka! Leve ela daqui! Berrou Matvei Semyonovitch, empurrando-a para frente. Ele próprio tropeçou tentando se levantar, mas a bengala escorregou na terra solta. Drujó saltou para trás, latindo freneticamente como se quisesse arrastá-lo para longe do perigo. Zinaida Petrovna não hesitou. Com a menina nos braços, ela correu em direção à estrada de terra, onde a fumaça era menos densa. Cada passo doía nos pulmões, mas o peso de Nastya a impelia adiante. Segura firme, pequenina sussurrava entre dentes, enquanto o calor nas costas se tornava insuportável. Atrás deles, Matvei Semyonovitch cambaleava, tossindo até sentir gosto de sangue. O fogo já lambia suas calças, mas ele não olhava para trás. Só pensava em uma coisa: não posso falhar agora. Com o último impulso, jogou-se para frente, rolando pelo chão para apagar as chamas que começavam a pegar em sua roupa. Drujó correu até ele, uivando, e lambeu-lhe a mão enegrecida como se dissesse: levanta, ainda não acabou. Mas quando o velho finalmente se ergueu, apoiado no cão, viu Zinaida Petrovna ajoelhada no meio do caminho, balançando a menina nos braços. Ela não acorda, gritou, os olhos cheios de lágrimas de desespero. Machete, o que eu faço? O velho se arrastou até elas, o rosto uma máscara de suor e cinzas. Sem dizer uma palavra, virou a criança de lado e com mãos que ainda lembravam o ofício de ferreiro, pressionou suas costas com força. 1, 2, 3 golpes secos. Nastya tossiu, engasgou, e então um jorro de ar sujo saiu de seus pulmões.
Ela abriu os olhos confusa e viu o avô chorando sem vergonha, as rugas do rosto sulcadas por lágrimas limpas em meio à fuligem. Vovô, sussurrou a voz quebrada. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Ele a apertou contra si, enquanto Drujó latia alegremente ao redor deles, como se celebrasse a vitória sobre a morte. Mas não havia tempo para alívio. O vento uivava mais forte e o fogo, agora um monstro faminto, avançava pela vila. As chamas já engoliam os celeiros na extremidade da rua, e o calor era tão intenso que fazia o ar tremular. Matvei Semyonovitch olhou para o céu, onde nuvens espessas de fumaça obscureciam o sol, e soube, a batalha ainda não tinha acabado. Mas, pela primeira vez naquela manhã, ele sentiu algo além do medo. Era raiva. E raiva, ele sabia, queimava mais forte que qualquer incêndio. Zenaida Petrovna balançou a cabeça com firmeza. Você mal consegue se sustentar de pé. Vamos tentar juntos. Os dois começaram a avaliar como carregar a menina, mas nenhuma das opções parecia segura. Para saírem dali precisavam das duas mãos, e a criança exigia um aperto firme. Drujó, que os observava com atenção, deu um latido agudo e desapareceu de vista. Poucos instantes depois, voltou arrastando nos dentes um galho grosso. Depois de depositá-lo aos pés da dona, olhou para cima, como se dissesse, entenda por favor. Matvei Semyonovitch abanou a cabeça, admirado. Parece que esse cão raciocina melhor do que alguns engenheiros que conheci. Zenaida Petrovna captou a ideia do animal na mesma hora. Rápida tirou o lenço da cabeça, dobrou ao comprido e amarrou ao galho, improvisando uma espécie de maca. Com cuidado transferiu Nastienka para a estrutura frágil mas funcional. Segure com força, ordenou ao velho, enquanto ela subiria primeiro para puxar de cima. O caminho escolhido não era dos mais fáceis. Zenaida Petrovna escorregava a cada passo, arranhando as mãos nos espinhos secos. O galho ameaçava escapar das mãos de Matvei Semyonovitch a todo momento. Mas o mais surpreendente era o comportamento de Drujó. O cão não se limitava a correr de um lado para outro, incentivando-os com latidos. Ele ajudava, empurrava o galho com o focinho quando este ficava preso em alguma fenda, puxava a ponta solta do lenço para guiar o movimento. Finalmente, após um esforço sobre-humano, venceram a subida. Matvei Semyonovitch, o último a sair da armadilha, desabou de joelhos ofegante, tossindo até sentir o gosto de sangue na garganta. Respire fundo, disse Zenaida Petrovna, pousando a mão em seu ombro. Enquanto o velho se recuperava, ela se ajoelhou ao lado de Nastienka, apalpando seus braços e pernas com dedos trêmulos. Parece que não há fraturas, só arranhões e hematomas. O verdadeiro perigo, porém, era outro, a fumaça que a menina havia inalado em excesso. Precisamos sair daqui, sussurrou Matvei Semyonovitch, os olhos fixos nas chamas que se aproximavam. Para a vila já não dá tempo. O fogo cortou o caminho. Só resta a alternativa do rio, pelo campo mais distante. Zenaida Petrovna concordou com um aceno. Ela também via, a rota de volta estava bloqueada por uma parede de fogo. O rio era sua única chance, mas ficava a quase 2 quilômetros dali, através de terrenos cobertos por gramíneas secas e altas. Vamos carregá-la em turnos, decidiu a mulher. Você primeiro, eu depois. Quando cansar, trocamos. Drujó já corria à frente, como se marcasse o caminho. A cada poucos passos, virava-se para conferir se eram seguidos, e latia com impaciência se hesitavam. Matvei Semyonovitch ergueu a neta nos braços. Estranhamente, aquele peso lhe deu forças. Seu rosto, há pouco cinzento de exaustão, pareceu rejuvenescer. As rugas suavizaram-se, os olhos brilharam. Não entregarei, murmurava ele, avançando pela vegetação espinhosa. Nem ao fogo nem ao destino. Não vivi tanto para perder uma criança no fim. Zenaida Petrovna o seguia de perto, segurando-o pelo cotovelo nos trechos mais difíceis. E tudo era difícil. A fumaça ardia nos olhos, entupia os pulmões, provocava tosses que pareciam rasgar a garganta. A grama se enredava nas pernas como se quisesse retê-los. A cabeça latejava com o calor e o cansaço, mas eles seguiam passo após passo, metro após metro, superando a dor e o medo. Drujó os guiava com segurança, escolhendo caminhos onde a vegetação era menos densa, onde podiam avançar sem se dilacerar nos espinheiros. Após 500 metros, Matvei Semyonovitch começou a tropeçar. Zenaida Petrovna tomou Nastienka dos seus braços, acomodando o corpo leve da menina sobre o ombro. A criança continuava inconsciente, e isso era o que mais os apavorava. Não se preocupe, disse o velho, como se lesse seus pensamentos. Ela é forte, igual ao avô. Vai acordar, você vai ver. Claro que vai, confirmou Zenaida Petrovna com uma convicção que não sentia, enquanto um frio lhe subia pela espinha. A fumaça ficava mais espessa.
O vento agitava as chamas, espalhando-as em direções imprevisíveis. O que parecia um incêndio distante transformava-se em ameaça iminente quando o fogo, de repente, saltava 100 metros adiante, encontrando novo combustível na vegetação ressecada. Drujó parou de repente, o rabo recolhido, a pelagem eriçada. Um rosnado surdo escapou de sua garganta enquanto olhava para a esquerda. Zenaida Petrovna seguiu seu olhar e arfou. Uma parede de fogo avançava sobre eles, impulsionada por uma mudança brusca no vento. Corram! Gritou ela, agarrando o braço de Matvei Semyonovitch. O mais rápido que puderem. Atiraram-se para frente, sem mais escolher caminhos. A grama seca estalava sob seus pés, os espinhos cravavam-se na pele, mas eles não sentiam a dor. Só importava escapar daquele círculo de fogo que se fechava. E o círculo se fechava. Chamas à direita, chamas à esquerda. À frente, o terreno parecia limpo, mas quem sabia se o fogo não saltaria para lá em questão de segundos? Drujó corria à frente, parando de vez em quando para latir, apressando-os. Sua pelagem já mostrava marcas de queimaduras em alguns pontos, mas o cão parecia não notar. Não aguento mais, gemeu Matvei Semyonovitch, tropeçando em terreno plano. Uma dor aguda lhe apertava o peito. Zenaida Petrovna parou, olhando ao redor em desespero. O rio ainda estava longe, e as forças se esgotavam. Nastienka continuava inconsciente, embora agora respirasse com mais regularidade. Descansemos um minuto, disse ela, baixando a menina com cuidado na sombra de uma árvore solitária. Mas só um minuto. O fogo não espera. O velho desabou ao lado, segurando o peito. Seu rosto estava arroxeado. Gotas grossas de suor brotavam em sua testa. Nitroglicerina, no bolso, arfou ele. Zenaida Petrovna revistou seus bolsos com urgência, encontrou um frasco minúsculo, derramou um comprimido branco na palma da mão e colocou-o sob a língua do velho. Aguente, Matievich sussurrava. Já vai passar. O remédio fez efeito rápido. A cor voltou ao rosto do homem, a respiração se normalizou. Ele fechou os olhos, reunindo forças. Foi então que Nastienka mexeu-se e emitiu um gemido fraco. Suas longas pestanas tremeram, os olhos abriram-se devagar. Vovó, murmurou ela, os lábios pesados, você veio me buscar? Não, querida, respondeu Zenaida Petrovna, afagando seus cabelos. Sou eu, tia Zina. E seu vovô está aqui também. Tudo vai ficar bem. Estamos indo para o rio, lá estaremos seguros. A menina moveu os olhos, turvos, pelo entorno. A consciência voltava aos poucos. Vovô, virou a cabeça. Ah! Gritou de repente, apontando para trás deles. Zenaida Petrovna olhou e congelou. Uma onda de fogo avançava em sua direção, devorando tudo à sua passagem. A cena era tão aterradora que por um instante os paralisou. Drujó uivava pulando no lugar, como se quisesse arrastá-los dali. Levante, Matievich. Ela puxou o velho pelo ombro. Temos que correr. Para onde? Ele varreu o horizonte com o braço. Fogo por todos os lados. Sigam o Drujó. Ela pegou Nastienka no colo. Ele vai encontrar um caminho. E partiram. Ou melhor, Zenaida Petrovna correu, enquanto Matvei Semyonovitch cambaleava atrás, tossindo e tropeçando. À frente, Drujó corria com determinação, cortando a cortina de fumaça. Não os levava diretamente ao rio como planejavam, mas para o lado, onde algo escuro se destacava no meio do campo. Ao se aproximarem, Zenaida Petrovna reconheceu a silhueta de um velho poço, abandonado há décadas, seco, mas ainda profundo. Para lá! Gritou ela para o velho. Dentro do poço. Louca! Engasgou Matvei Semyonovitch. É uma armadilha. É a nossa salvação, retrucou Zenaida Petrovna. O fogo vai passar por cima, e nós sobreviveremos aqui dentro. Melhor do que virar churrasco a céu aberto. Não havia alternativa. Carregando Nastienka até a alvenaria de pedra, ela começou a... Zenaida Petrovna espiou para dentro do poço. Ele estava realmente seco, mas não era muito profundo. Cerca de 3 metros até o fundo. Pelas paredes serpenteavam raízes antigas que poderiam servir de apoio. Eu vou primeiro, decidiu. Passo a Nastienka para você, depois você desce. Com agilidade surpreendente para sua idade, ela jogou as pernas sobre a borda e começou a descer, agarrando-se às saliências das pedras e às raízes. O fundo a recebeu com uma camada macia de areia. Um abrigo razoável para uma pausa forçada. Vem, Nastienka! Gritou para cima. Matvei Semyonovitch baixou a menina com cuidado. Zenaida Petrovna a recebeu, sentando-a sobre sua jaqueta, estendida na areia. Agora é você, chamou o velho. Depressa. Mas Matvei Semyonovitch hesitava. Seus olhos saltavam entre o fogo que se aproximava e o cachorro, que corria em círculos ao redor do poço, sem se decidir a pular. Ei, Drujó!
murmurou o velho, como se consultando o animal. Ele pula sozinho, não é criança, cortou Zenaida Petrovna, impaciente. Vem logo. Matvei Semyonovitch apoiou um pé na borda, tateando em busca de um ponto firme, mas em vez de pedra, sua perna afundou no vazio. A parede desmoronou sob seu peso. Não consigo, gemeu desesperado. A borda está ruindo. Se eu cair, esmagarei vocês duas. Segura nas raízes, gritou Zenaida Petrovna, mas já era tarde. O velho balançou a cabeça, resignado. Cuide da Nastienka. Nós dois, eu e o Drujó, vamos tentar chegar ao rio. Talvez consigamos. E antes que ela pudesse protestar, Matvei Semyonovitch e o cachorro desapareceram na cortina de fumaça, correndo em direção à faixa prateada do rio ao longe. Machete! Berrou Zenaida Petrovna, tentando escalar as paredes. Volte, Drujó! Mas o poço desabava ainda mais, impedindo sua saída, enquanto lá em cima o fogo já crepitava, devorando a grama seca ao redor do abrigo. Tia Zina! Soluçou Nastienka, acordando do torpor. Onde está o vovô? Zenaida Petrovna apertou a menina contra si, como se pudesse protegê-la do mundo inteiro com aquele abraço. Não tenha medo, sussurrou, sem saber como consolar a si mesma ou a criança. Ele vai voltar. Com certeza vai voltar. O fogo passou sobre o poço, tapando o céu com um véu carmesim. Mesmo a 3 metros de profundidade, o calor queimava o rosto. Zenaida Petrovna cobria Nastienka com o próprio corpo, tentando abafar as faíscas que caíam como chuva ardente. A menina tremia, agarrando-se à sua blusa com dedos finos e gelados. Estou com medo, tia Zina, choramingava. O vovô volta, pequena. Volta sim. Ela afagava os cabelos emaranhados da garota, repetindo as palavras como um mantra. Nosso machete é forte. Nem a guerra o derrubou. Falava com convicção, mas uma ansiedade corrosiva lhe roía as entranhas. O velho e o cachorro haviam desaparecido há quase 1 hora. Enquanto isso, a parede do fogo passou por cima delas, e agora só se ouvia o estalar dos últimos restos de vegetação queimando, o chiado das brasas moribundas. Mesmo assim, sair era impossível. A parede do poço desabara ainda mais, transformando-o em uma taça profunda de terra, com bordas íngremes e instáveis. Tenho sede, Nastienka passou a língua pelos lábios rachados. Aguente um pouco, querida, Zenaida Petrovna enxugou o suor do rosto da menina com a manga. Logo saímos daqui. Então eu te dou água fresca. Em casa tenho geleia de framboesa. Vamos tomar chá com geleia. A geleia de framboesa. A ideia a sufocou. Sua casa provavelmente já não existia. Nem o jardim com as dálias que tanto amava, nem a caixa de fotografias do marido, nem nada do que compunha sua vida nos últimos 30 anos. Meu Deus, em que estou pensando? Repreendeu-se. O importante é que estamos vivas. Escutou com atenção. Além do crepitar das brasas, vinham outros sons de cima, um rangido, um farfalhar. Vovô, Nastienka se animou. É ele. Zenaida Petrovna forçou a vista para enxergar o quadrado de céu sobre elas. De repente uma cabeça peluda apareceu na borda. Drujó, com a pelagem chamuscada e o focinho enegrecido pela fuligem, abanou o rabo ao vê-las. Drujó! Exclamou ela, emocionada. O cachorro ganiu feliz, mas logo sumiu. 1 minuto depois, no lugar dele surgiu o rosto enrugado de Matvei Semyonovitch. Estão vivas, arfou o velho, a voz rouca. Vivas, Machete, vivas! A voz de Zenaida Petrovna tremeu de alívio. Mas não conseguimos sair. A parede desabou. Espere, acenou o velho. Consegui uma corda. Uma ponta de corda velha, mas resistente, caiu dentro do poço. Zenaida Petrovna amarrou-a com firmeza na cintura de Nastienka, fazendo um nó duplo. Segura bem, não tenha medo. Beijou a testa da menina. O vovô é forte, vai te puxar. E a senhora? Perguntou Nastienka, assustada. Depois eu, sorriu Zenaida Petrovna. Vá, pequena, sem medo. Puxe, Machete. Gritou para cima. A corda esticou. Nastienka começou a subir lentamente, agarrando-se às raízes com as mãos trêmulas. Cada segundo parecia uma eternidade até que, finalmente, ouviu-se o grito triunfante do velho. Consegui! Está aqui! A corda desceu novamente. Zenaida Petrovna amarrou-se com rapidez e deu o sinal. Dessa vez a subida foi mais difícil. Matvei Semyonovitch não tinha força suficiente para puxar uma mulher adulta sozinho. Várias vezes a corda parou, e ela ficou suspensa entre a terra e o céu, até que aos poucos, voltou a subir. Finalmente mãos fortes a agarraram pelos ombros e a puxaram para fora. Para sua surpresa, não era Matvei Semyonovitch quem a ajudava, mas um homem desconhecido, com a roupa de trabalho suja de fuligem. A vizinha saiu. Sorriu ele, ajudando-a a se levantar.
Já estávamos achando que não encontraríamos ninguém vivo. Zenaida Petrovna olhou ao redor. Vários homens da aldeia, todos cobertos de cinza e com os olhos irritados pela fumaça, estavam reunidos em torno do poço. Matvei Semyonovitch sentava-se no chão, abraçando Nastienka, enquanto Drujó, ofegante, mantinha a cabeça erguida com orgulho. Como nos encontraram? Perguntou ela, sentindo as pernas tremarem. Foi o Drujó, respondeu o homem. Chegou ao rio todo queimado, latindo sem parar. Seu velho mal conseguia andar, mas foi atrás do cachorro. Nós viemos logo depois. Bom garoto, Drujó elogiou, acariciando o animal. O cachorro lambeu sua mão e virou a cabeça, como se envergonhado pelos elogios. Precisamos ir embora daqui, disse Matvei Semyonovitch, levantando-se com dificuldade. Para o rio. A Nastienka precisa de remédio e todos nós de descanso. Até a margem ainda é longe, advertiu o homem, sombrio. E por todo lado há brasas, árvores caindo. Pode começar outro incêndio a qualquer momento. Zenaida Petrovna observou a devastação ao redor. Onde antes havia um campo, agora se estendia um deserto negro com restos fumegantes. O ar, quente e sufocante, queimava os pulmões a cada respiração. Vamos, decidiu, pegando Nastienka no colo. Precisamos sair daqui antes que anoiteça. Eles seguiram pela terra arrasada em direção ao rio. À frente, como sempre, ia Drujó, escolhendo o caminho entre as brasas ainda quentes. Matvei Semyonovitch caminhava ao lado de Zenaida Petrovna, tocando-lhe o cotovelo de vez em quando, ora como apoio, ora buscando força. Por que você fugiu? Perguntou ela baixinho, quando os outros se afastaram um pouco. Por que nos deixou no poço? Para buscar ajuda, respondeu o velho, simples. Sozinho, eu não conseguiria tirá-las de lá. E o Drujó, ele entendeu. Me levou até o rio, onde estavam as pessoas. Zenaida Petrovna balançou a cabeça. Era incrível como, às vezes, um animal mudo revelava-se mais sábio e perspicaz do que os humanos. Nastienka, que até então permanecerá quieta em seus braços, mexeu-se de repente. Tia Zina, começou a menina com a voz trêmula. Vou eu mesma, disse Nastienka com voz firme, tentando se soltar dos braços de Zenaida Petrovna. Não, minha pequena, respondeu a mulher, balançando a cabeça com firmeza. Você ainda está fraca. Respire fundo e deixe o coração trabalhar, não as pernas. Ela sabia do que falava. Ainda jovem, enquanto trabalhava na biblioteca rural, havia se apaixonado pelos livros de medicina. Sem condições de estudar formalmente, colecionava conhecimentos como quem junta migalhas, estudava herbários antigos, tratados científicos e até anotações de parteiras. No vilarejo, todos a respeitavam por isso. Chamavam-na quando uma criança febril delirava ou quando um velho tossia sangue. Agora cada passo se tornava mais difícil. Os pés afundavam na cinza quente, que queimava através das solas dos sapatos. A fumaça rastejava pelo chão, obrigando-os a semicerrar os olhos e tossir. Além disso, o sol inclinava-se para o poente, tingindo a paisagem carbonizada de um vermelho sinistro, como se o próprio céu sangrasse. Olhem! Gritou de repente um dos homens, apontando além da faixa de árvores. Todos pararam. Era verdade, ao longe, do outro lado da estreita floresta protetora, dançavam línguas de fogo. O vento mudará de direção, e agora as chamas avançavam em sua direção, cortando o caminho até o rio. Não podemos voltar, disse o tratorista, olhando para trás. Lá também logo vai pegar fogo. E ficar parados é pior, completou Machete, o velho de rosto sulcado. Vamos sufocar com a fumaça. Só nos resta uma saída, seguir em frente. Zenaida Petrovna apertou Nastienka contra o peito e avaliou a estreita faixa de árvores à sua frente. Era estreita, mas o fogo já lambia suas bordas. Conseguiremos passar antes que o fogo feche o caminho, decidiu ela, com a voz que não admitia réplicas. Quem vem comigo? Os homens trocaram olhares. É arriscado, murmurou um. Não há outra opção, cortou Zenaida Petrovna. Quem tem medo procure seu próprio caminho. Sem esperar resposta, ela avançou, apertando a menina nos braços. Drujó, como se compreendesse a gravidade do momento, correu ao seu lado, sem se afastar um instante. Após uma hesitação, os outros seguiram. A faixa de proteção, uma estreita fileira de árvores e arbustos plantada para barrar o vento nos campos, agora se transformará em uma barreira de fogo. As chamas ainda engatinhavam pela extremidade distante, mas logo consumiriam tudo. Zenaida Petrovna apontou para uma clareira entre os troncos. Por aqui. Os galhos estão mais espaçados, passaremos mais rápido. Apressaram o passo. O calor tornava-se insuportável. A fumaça ardia nos olhos, mas parar era impossível. Nastienka começou a tossir, e Zenaida Petrovna cobriu seu rosto com o chale, tentando filtrar o ar envenenado.
Quando adentraram a faixa, perceberam que a situação era pior do que parecia de fora. O fogo saltava de copa em copa, descendo pelos galhos como serpentes de luz, e em alguns trechos já lambia o chão. O caminho entre os troncos transformará-se em um corredor de chamas. Corram! Berrou Machete lançando-se à frente. Todos se lançaram para a frente ofegantes, tropeçando. Acima de suas cabeças, o fogo estalava, ameaçando desabar a qualquer momento. Galhos inflamados caíam à direita e à esquerda, quase os atingindo. De repente Zenaida Petrovna ouviu um estalo, não o crepitar leve de gravetos queimando, mas um ruído pesado, ominoso, de um tronco se partindo. Erguendo os olhos, viu um imenso chopo, consumido pelas chamas até o topo, inclinando-se lentamente sobre a trilha à sua frente. Parem! Gritou ela, mas sua voz se perdeu no rugido das labaredas. Machete, que ia à frente, virou-se ao ouvir seu alerta e congelou ao ver a árvore despencando. Seus olhos se arregalaram não de medo por si mesmo, mas pela netinha que carregava nos braços. Tudo aconteceu em segundos. Drujó, como um raio, lançou-se adiante. O tronco desabava, espalhando faíscas como uma chuva de estrelas ardentes. O cão pulou com desespero, derrubando Machete e Nastienka para longe do caminho mortal. O baque da árvore ao cair abafou até o crepitar do incêndio. Zenaida Petrovna, arremessada pela onda de impacto, caiu de costas, batendo com força nas raízes de um carvalho. Quando se levantou, atordoada, viu diante de si um muro de chamas e galhos carbonizados, bloqueando completamente a trilha. Machete! Gritou, correndo até a barreira de fogo. Nastienka! Do outro lado, ouviu-se uma tosse, seguida pela voz rouca do velho. Estamos vivos, vivos! Drujó nos empurrou para longe. Ele mesmo. Zenaida Petrovna tentou enxergar através da cortina de fumaça. A pata do cão estava queimada, mas sua voz, embora abafada pela distância, soava firme. Não se preocupem. Nós vamos contornar pelos arbustos. Encontrem-nos do outro lado. Não. Ela sacudiu a cabeça, procurando desesperadamente uma brecha no emaranhado de chamas. Não vou deixá-los. Vá, Zina, a voz de Machete ganhará um tom metálico, intransigente. Dê a volta e nos espere lá. Nós e Drujó tiraremos a Nastienka de aqui. Os homens que estavam com Zenaida Petrovna já abriam caminho através dos densos moitas de avelaneiras contornando o obstáculo. Vamos, vizinha, disse o tratorista tocando-lhe o ombro. Lá na beira do rio os socorristas vão cuidar dos seus. Preciso vê-lo sair, insistiu ela teimosa. Preciso ter certeza. Os homens seguiram adiante, mas Zenaida Petrovna permaneceu junto à trilha alternativa, espreitando através da fumaça e das chamas. Os minutos arrastavam-se como horas. Os músculos doíam de tensão, a garganta ardia, seca pelo calor. Mas ela não se mexeu, pronta para correr ao primeiro sinal de socorro. Finalmente, entre a névoa cinzenta surgiram silhuetas escuras. Machete curvado sob o peso de Nastienka. Drujó manco, mas com a cabeça erguida, como se nada o tivesse abalado. Os três avançavam devagar, mas com determinação, abrindo caminho entre os arbustos. Graças a Deus, suspirou Zenaida Petrovna, correndo ao encontro deles. Pegou Nastienka nos braços, aliviando o velho. A menina estava pálida, mas consciente, e até esboçou um sorriso fraco. Drujó, sussurrou ela. Salvou seu avô, completou Zenaida Petrovna, beijando sua testa. E a você, pequenina. E a todos nós, emendou, olhando para o cão. Seus pelos estavam chamuscados no flanco, a pata dianteira claramente machucada, mas ele não gemia, não se queixava. Apenas fitava-os com olhos inteligentes como se dissesse, cumpri meu dever. Vamos, disse Zenaida Petrovna, apontando para a clareira além das últimas árvores, onde já se via o brilho da água. Quase chegamos. A margem do rio os recebeu com uma lufada de ar fresco e o burburinho de vozes. Na praia, pessoas corriam em todas as direções. Bombeiros em macacões pesados, médicos de jaleco branco, moradores das redondezas com baldes e pás. Alguém montava uma cozinha de campanha, outros martelavam toldos improvisados para os feridos. Assim que foram avistados, vários se aproximaram, tomando Nastienka dos braços de Zenaida Petrovna, amparando Machete. Crianças rodearam Drujó, afagando sua cabeça com admiração. Acabou, murmurou o velho, afundando em um cobertor estendido no chão. Conseguimos. Zenaida Petrovna apenas assentiu, os olhos fixos no rio, nas pessoas ao redor, no céu que pouco a pouco libertava-se da fumaça. A provação terminara, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Como se o fogo, ao passar por fora, tivesse deixado também sua marca em sua alma. Não há escuridão das cinzas, mas uma luz serena e quente como a vela de uma igreja.
Estamos em casa, disse ela, sentando-se ao lado de Machete e pousando a mão na cabeça peluda de Drujó. Agora, todos estamos em casa. As janelas da casa haviam rachado pelo calor, mas por dentro, tudo permanecia intacto. As fotografias do marido, os livros na estante, até os potes de geleia no porão. Só o jardim não resistira. As dálias, orgulho de Zinaída Petrovna, transformaram-se em hastes enegrecidas, carbonizadas. Ela, no entanto, não se afligiu demais. A vida já lhe ensinara a não se apegar ao que é passageiro. As raízes ficaram, dizia às vizinhas com um sorriso cansado. No ano que vem vão florescer ainda mais bonitas. Drujó estendia-se no alpendre, patas estiradas, focinho voltado para o sol de agosto, mácio e generoso. A ferida em seu flanco já cicatrizava, coberta por uma pele rosada, e a pata queimada estava cuidadosamente enfaixada. A velha Efrosínia Makarovna, veterinária do distrito, viera especialmente para tratar do cão-herói, cuja história já corria de boca em boca na região. Bicho esperto como poucos, balançava a cabeça grisalha, enquanto aplicava a pomada nas queimaduras. Em toda a minha vida vi poucos assim. Cuide bem dele, Petrovna. Ainda vai te servir mais de uma vez. E Zinaída Petrovna cuidava. Preparava caldos nutritivos, separava os melhores pedaços de carne. Drujó aceitava os mimos com dignidade, sem avidez, e seus olhos, se é que isso era possível, pareciam ter ganhado ainda mais inteligência, mais compreensão. Dentro de casa, na sala ampla, onde uma colcha de retalhos cobria o banco de madeira, sentava-se Nastenka. A palidez quase desaparecera de seu rosto, apenas uma tosse ocasional lembrava o que haviam vivido. A menina estava absorta em uma tarefa importante, bordava um estojo para o avô, traçando cruzes meticulosas no tecido. Tia Zina, chamou, erguendo os olhos. Quando é que o vovô vem? Logo, pequena, respondeu Zinaída Petrovna, ajustando a cortina da janela. Agora está ajudando os homens a reconstruir o celeiro dos Prokhorov. Chega para o almoço. Depois do incêndio, Matvei Semyonovich, antes um homem fechado e arredio, parecia ter renascido. Apesar da idade, trabalhava lado a lado com os jovens, auxiliava os vizinhos, dava conselhos práticos. Mas o mais surpreendente era a atenção que dedicava à casa de Zinaída Petrovna. Ora trazia água, ora cortava lenha, ora simplesmente sentava-se no alpendre para conversar. Naquela manhã, pouco antes do meio-dia, apareceu no portão, endireitou as costas, ajustou a camisa limpa e fez uma continência militar. Posso entrar, dona da casa? Entra, já que veio, sorriu Zinaída Petrovna. A Nastenka está te esperando. O rosto do velho iluminou-se ao ver a neta. Beijou-a na cabeça, depois sentou-se ao lado de Drujó e afagou seu pescoço. E aí, soldado? A ferida não dói? O cão limitou-se a abanar o rabo e apoiar a cabeça no colo do velho, como se dissesse: tudo em ordem. Continuo de serviço. Zinaída Petrovna permaneceu um pouco afastada, observando aquele reencontro com o coração apertado entre a ternura e uma melancolia serena. Já havia aceitado que aquele dia seria de despedidas, que a menina partiria. Mas estranhamente não sentia amargura nem revolta, apenas uma tristeza clara, quase doce, misturada a uma gratidão profunda. Aquela criança luminosa havia entrado em sua vida como um raio de sol inesperado, iluminando cantos que ela nem sabia que estavam escurecidos. O café da manhã transcorreu em um clima solene, quase festivo. Nastenka não parava de falar, os olhos brilhando enquanto contava à mãe sobre o incêndio, o salvamento, como Drujó se jogará debaixo da árvore que caía. Descreveu como Zinaída Petrovna tratara da pata do cão com ervas e preparara um caldo especial para fortalecê-lo. A tia Zina conhece todas as plantas, disse com orgulho. Até ajudar a babá Niúria quando ela torcera o pé, e curara seu próprio resfriado com um chá de mel e alguma coisa amarga. Mas funcionou. Ludmila olhou para Zinaída Petrovna com interesse renovado. Então a senhora é uma znacharka? Uma curandeira? Zinaída corou confusa, e ajustou o chale nos ombros. Não. Apenas li muitos livros. Trabalhei na biblioteca, sabe como é? A gente se apega a certas coisas. E a tia Zina também sabe costurar na máquina. Emendou Nastenka entusiasmada. E o vovô prometeu que vamos fazer colmeias juntos. Ele tem todas as ferramentas e diz que eu tenho jeito. Como a mamãe. Natasha, Ludmila a interrompeu com suavidade, mas firme. Precisamos arrumar as malas. Nosso ônibus sai daqui a pouco. A menina calou-se de repente, como se alguém lhe tivesse tapado a boca. Depois, levantou os olhos suplicantes para a mãe. Mamãe, posso ficar? Só até o fim do verão? Por favor. Ludmila hesitou, olhando em volta como se buscasse uma saída.
Primeiro para o pai, depois para Zinaída Petrovna, que permanecia em silêncio, as mãos quietas sobre o colo. Mas e o meu trabalho? Volto depois de amanhã. E você? Dirigiu-se ao pai, quase em um sussurro. Não será um incômodo? E em breve começa o preparo para a escola na cidade. Miloka, o velho a olhou nos olhos e sua voz, sempre áspera, agora tremia levemente. Há 2 dias essa menina quase morreu. Nós quase morremos. Fez uma pausa como se as palavras pesassem. Eu fui um pai ruim. Sempre ausente, só trabalho, trabalho. E quando sua mãe faleceu me fechei ainda mais. Mas com a Nastenka, engoliu em seco, procurando as palavras certas. É como se uma segunda chance tivesse batido à minha porta. E desta vez quero viver direito. Como gente. Ludmila o encarou, os olhos arregalados. Depois, lentamente desviou o olhar para a filha, para Zinaída Petrovna, para Drujó, que dormitava junto ao fogão, a cabeça apoiada na pata enfaixada. E então, sem aviso, as lágrimas começaram a escorrer silenciosas, apenas os ombros tremendo. Estou tão cansada, confessou em um fio de voz. Todos os dias igual, uma roda viva, casa, trabalho, trabalho, casa. Só vejo a Nastenka direito nos fins de semana. Zinaída Petrovna aproximou-se e envolveu-a nos braços, com a mesma delicadeza com que tratava suas plantas mais frágeis. Tudo vai se ajeitar, murmurou, convicta. Deixe a menina ficar conosco um tempo. Ela vai recuperar as forças. E você vem quando puder. A casa é grande, cabe todo mundo. Ludmila enxugou os olhos com as costas da mão e, de repente, disse algo que surpreendeu até a si mesma. Talvez eu venha para sempre. Ouvi dizer que precisam de uma professora das séries iniciais na escola daqui. E eu tenho formação pedagógica. Nastenka irrompeu em um sorriso radiante e atirou-se nos braços da mãe. É verdade? Vamos morar na aldeia? Com o vovô e a tia Zina? Vamos ver. Ludmila sorriu através das lágrimas. Primeiro preciso vender o apartamento na cidade, organizar a mudança. Traze tudo hoje, exclamou Matvei Semyonovich, batendo com a palma da mão na mesa. Minha casa é grande, cabe todo mundo. E a Zinaída também não está apertada. Zinaída Petrovna assentiu, sentindo um calor se espalhar pelo peito, como se algo que há muito estava adormecido finalmente despertasse. Pela primeira vez em anos, não se sentia apenas a guardiã de um jardim ou de livros empoeirados, mas necessária. Necessária para aquelas pessoas, para aquela família que sem aviso se formara em torno dela. Ludmila partiu naquela mesma noite, prometendo voltar em uma semana. Ficaram muito tempo junto ao portão. Matvei Semyonovich, Zinaída Petrovna, Nastenka e Drujó, acompanhando com os olhos o ônibus que se afastava pela estrada poeirenta. Pronto, disse o velho, quando o veículo dobrou a curva e desapareceu. Agora somos 4. 4. Nastenka franziu o senho, confusa. Você, eu, a tia Zina, e o Drujó, explicou Matvei Semyonovich, coçando a barba grisalha. Quase uma família de verdade. É uma família de verdade, corrigiu Zinaída Petrovna, apertando a mão da menina. A mais verdadeira que existe. E mesmo assim, em vez de entrarem, permaneceram sentados no alpendre até a noite cair, observando as primeiras estrelas acenderem-se no céu. Nastenka, aninhada entre os 2 adultos, falava baixo sobre a casa que construiriam quando a mãe chegasse, sobre as colmeias, os novos dálias que plantariam, ainda mais bonitos que os de antes. Drujó deitava-se a seus pés, a cabeça apoiada na pata machucada, os olhos semiabertos, mas as orelhas atentas a cada palavra. Ele vigiava sua nova família, estranha, improvisada, mas sólida como raiz de carvalho. E no peito do cão, assim como no coração daqueles humanos, havia uma certeza tranquila. Tudo ficaria bem. Porque algumas coisas, quando são certas, não precisam de mais provas. Basta saber.